Arcos. Veja sua obra antes de escrevê-la. No vídeo anterior, a gente criou um projeto dentro do Arcos e começou a arquitetá-lo pelo contrato do romance. Foi aqui que definimos a essência da nossa história. Ao retornar à cidade natal para vender a mansão da família, uma arquiteta descobre quartos ocultos que revelam o segredo sombrio de uma irmã cuja existência foi apagada por todos. Também escolhemos o Impacto no Leitor, categoria. Para esta obra, escolhemos Melancolia. E definimos como resolução do enredo agridoce, ganho com perda. Porque, como dissemos, nossa protagonista pode até encontrar a verdade, mas isso não significa que tudo será consertado. Então, agora, a gente vai continuar nossa história exatamente a partir daqui. A ideia é fazer com que essa mesma obra possa crescer aqui dentro do Arcos, camada por camada. Então, o próximo passo é o dicionário da obra. Vou voltar agora à mesa de trabalho e clicar em Dicionário da Obra. Quando clicamos nesta seção, o Arcos abre uma área diferente da anterior. Repare que ela tem uma sidebar própria. Para melhorar a nossa experiência, vou recolher a sidebar geral. Essa barra está dividida em 5 subseções: Elenco e Psicologia, Cenário e Cronologia, Conflitos, Identidade Literária e Tramas Secundárias. Neste vídeo, vamos apresentar as 2 primeiras subseções: Elenco e Psicologia e Cenário e Cronologia. As outras 3 vão ficar para o próximo vídeo. Antes de preencher qualquer coisa, vale entender o papel desta seção. No contrato do romance, a gente definiu o coração da obra. Ainda era uma visão mais fechada, algo mais essencial. A história já tinha uma direção, porém ainda sem corpo. Agora, aqui no dicionário da obra, a ideia vai começar a ficar mais concreta. A história começa a ganhar personagens, mundo, tempo, espaços, relações e regras internas. Vamos começar por Elenco e Psicologia, a primeira subseção do dicionário da obra. É aqui que cadastramos os personagens e começamos a entender como cada um funciona dentro da narrativa. Como ainda não temos nenhum personagem cadastrado, vou clicar neste botão, Adicionar. Veja que o Arcos criou um bloco de personagem. No primeiro campo, vamos preencher o nome do personagem. No contrato do romance, nós sabíamos apenas que a protagonista era uma arquiteta. Agora, vamos dar um nome a ela. Vou escrever Helena Duarte. Pronto, nossa protagonista se chama Helena Duarte. O próximo campo é o papel narrativo. Aqui eu defino a função que esse personagem exerce dentro da estrutura da história. Como Helena é a personagem que retorna à cidade natal, entra na mansão da família, descobre os quartos ocultos e precisa enfrentar a verdade sobre a irmã cuja existência foi apagada por todos, ela é a protagonista. Então, vou manter protagonista. As outras opções disponíveis são antagonista, alavanca, sidekick, mentor, coadjuvante e outro, personalizar. Agora vamos para o campo motivação e desejo. Esse campo responde a uma pergunta bem direta. O que este personagem busca ativamente? No nosso caso, Helena não volta à cidade por curiosidade. Ela volta com um objetivo prático. Como no outro vídeo, vou colar aqui um texto que já preparei para esse campo. Vender a mansão da família, encerrar as pendências deixadas pela mãe e voltar para a vida que construiu longe da cidade natal. Veja que isso já coloca Helena em movimento. Ela quer resolver a situação da mansão e ir embora. Num primeiro momento, essa volta parece quase administrativa. Vender um imóvel, fechar uma etapa e seguir a vida. Só que a história começa justamente quando esse plano prático bate de frente com aquilo que a mansão ainda esconde.
Agora vamos ao campo trauma e medo. Este campo mostra o que limita, ameaça ou trava o personagem por dentro. Para este campo, eu preparei o seguinte: tem medo de descobrir que a história da própria família foi construída sobre omissões e de perceber que suas lembranças de infância talvez tenham sido moldadas por uma mentira coletiva. Aqui Helena já ganha outra camada. Por fora, ela quer vender a mansão da família. Por dentro, ela teme descobrir que a família inteira sustentou um apagamento. E isso conversa diretamente com o que criamos no contrato do romance. A história de uma irmã cuja existência foi apagada por todos. Agora vamos ao campo estado inicial, a mentira. Esse campo é bem importante. Aqui, mentira não significa que o personagem está mentindo para alguém. Significa uma crença limitada, uma visão de mundo que ele carrega no começo da história. Para esse caso de Helena, eu escrevi o seguinte: Helena acredita que o passado pode ser organizado, arquivado e deixado para trás, como se memória familiar fosse apenas uma questão de distância e controle. Essa é a mentira inicial dela. Helena acredita que pode controlar o passado. Como arquiteta, ela está acostumada a lidar com espaço, projeto, medida, estrutura. Então, no começo, ela tenta olhar para a mansão também desse jeito, como algo que pode ser vistoriado, vendido e encerrado. Mas essa história não vai deixar que ela faça isso tão facilmente. Agora vamos ao campo estado final, a verdade. Aqui a gente registra uma possível transformação da personagem. Não é para descrever a última cena do livro. É para indicar a verdade que essa personagem talvez precise encarar ao fim do romance. Para este campo, eu escrevi o seguinte: Helena entende que não se herdou apenas uma casa. Ela herdou também silêncios, apagamentos e feridas. Para seguir adiante, ela precisa reconhecer a existência da irmã que a família tentou eliminar da própria história. Aí temos uma ligação direta com aquela descrição do final que criamos no vídeo anterior, lembra? Lá definimos que Helena não herda só a casa. Ela também encontra uma verdade como uma ferida. Então, esse estado final já começa a preparar essa chegada. Agora vamos ao campo padrão de fala. Esse campo registra como o personagem fala. Não vamos escrever aqui as falas prontas. Vamos definir a lógica da voz dele, vocabulário, ritmo, postura e marcas de linguagem. Para este campo, escolhi o seguinte texto: fala de modo preciso, controlado e técnico. Usa vocabulário ligado a espaço, estrutura, medida, reforma e organização. Evita demonstrar emoção diretamente e tende a responder com frases curtas quando se sente ameaçada. Isso combina com a profissão dela e também com a tentativa de manter controle diante de uma história que vai ficando cada vez menos controlável. Pronto, já temos a primeira personagem cadastrada. E repare, o que a gente fez não foi uma ficha genérica. Nós definimos nome do personagem, papel narrativo, motivação e desejo, trauma e medo, o estado inicial, estado final e, por fim, o padrão de fala. Com isso, Helena Duarte já deixa de ser apenas uma arquiteta. Ela começa a ter desejo, medo, contradição,
possibilidade de mudança e uma voz particular que é só dela. Observe estes pequenos ícones de cadeado ao lado de alguns campos. Consegue ver? Eles servem para travar uma informação. Quando temos uma certeza de que certa decisão deve ser preservada, podemos clicar no cadeado. Ao fazer isso, o Arcus entende esse espaço como campo travado. Isso significa que, quando a gente rodar uma auditoria de coerência, o diagnóstico não incluirá sugestão para alterar esse campo. Por exemplo, se eu tenho certeza de que o nome da protagonista é Helena Duarte, posso travar esse campo. Quando o campo ainda não está travado, aparece a indicação de que a gente pode clicar para travar. Mas não precisa sair travando tudo. O cadeado é útil só quando uma informação já virou decisão firme da obra, porque ela é muito importante. Por ora, vamos deixar assim. Naturalmente, depois poderíamos adicionar outros personagens. A irmã apagada, a mãe, algum familiar que sustenta o silêncio, alguém da cidade, talvez uma pessoa que ajude Helena a investigar a mansão. Mas, para esta primeira demonstração, uma protagonista já é suficiente para entendermos a lógica de elenco e psicologia. Agora vamos para a segunda subseção, cenário e cronologia. Ela está aqui na sidebar da seção. É só clicar em cenário e cronologia. Essa parte define onde e quando a história acontece. A subseção cenário e cronologia, além de localizar a obra, ela ajuda a criar o mundo onde a pressão da narrativa vai acontecer. O primeiro campo é o ambiente principal, Main World. Aqui eu descrevo o espaço central da história. No nosso caso, o ambiente principal é a mansão da família. Vou colar aqui o texto que preparei. Uma mansão antiga na cidade natal de Helena Duarte, marcada por corredores longos, reformas interrompidas, cômodos fechados e quartos ocultos que parecem ter sido escondidos não apenas da casa, mas da própria memória da família. Esse campo é importante porque a mansão não é só um lugar bonito ou misterioso. Ela faz parte do conflito. A mansão guarda fisicamente aquilo que a família tentou apagar simbolicamente. Então, quando Helena entra nessa mansão, ela também está entrando numa memória construída por silêncios. Agora vamos ao campo cenários periféricos, zonas de contraste. Aqui entram os lugares secundários que ajudam a contrastar, a ampliar ou tensionar o ambiente principal. E para esse campo eu reservei o seguinte texto: o cartório da cidade, onde documentos antigos começam a contradizer a versão oficial da família. A praça central, onde todos parecem saber mais do que dizem. O escritório de arquitetura de Helena na capital, que representa a vida racional e controlada para a qual ela pretende voltar. E o cemitério local, onde certas ausências se tornam mais importantes do que os registros visíveis. Agora a gente vê que a história começa a ganhar um mundo em volta da mansão. A mansão concentra o segredo. O cartório da cidade traz a dimensão documental. A praça central traz a memória pública da cidade. O escritório de Helena mostra a vida que Helena quer recuperar. E o cemitério local traz a ideia de ausência, apagamento e registro. Esses espaços ajudam a criar contraste. A história não fica parada num único lugar.
mas também não perde o centro. Vamos agora ao campo época/período. Aqui a gente define quando a história acontece. Não precisa ser uma data exata se isso ainda não já estiver decidido. Pode ser uma época, uma década, um período aproximado ou mesmo uma referência temporal mais ampla. Para esta história, vou escrever Brasil contemporâneo, alguns meses após a morte da mãe de Helena Duarte. Essa informação já ajuda bastante. A história acontece no presente, mas é pressionada por um passado que ainda não foi resolvido. E a morte da mãe de Helena Duarte funciona como o evento que empurra Helena de volta para a cidade natal e para a mansão da família. Agora, vamos ao campo duração da trama. Ele é diferente do anterior. O campo época/período diz em que momento a história se passa. A duração da trama diz que tempo a narrativa cobre. No nosso caso, vou escrever 10 dias durante o prazo final que antecede a assinatura da venda da mansão. Isso cria uma pressão de tempo. Helena não tem meses pela frente para conseguir investigar tudo com calma. Ela só tem 10 dias antes da venda da mansão. Ou seja, a própria estrutura de tempo começa a trabalhar contra ela. Agora vamos ao campo ritmo temporal. Aqui, o Arcos oferece algumas possibilidades: linear, cronológico, não linear, fragmentado, circular e tempo real, 24 horas. Para a nossa história, vou escolher linear. Essa escolha faz sentido porque vamos acompanhar Helena dia após dia, enquanto ela abre cômodos, encontra documentos, conversa com pessoas da cidade e percebe que a versão oficial da família não bate. Isso não impede que existam memórias, lembranças ou descobertas sobre o passado. Mas o movimento principal da trama será linear. Os 10 dias avançam em direção à venda da mansão. Pronto! Agora a subseção, cenário e cronologia também já tem os elementos principais. O ambiente principal define a mansão da família como o centro espacial da história. Os cenários periféricos mostram os outros lugares, ou zonas de contraste, que vão tensionar esse centro. A época/período situa a história no Brasil contemporâneo, depois da morte da mãe de Helena. A duração da trama cria um prazo de 10 dias antes da venda da mansão. E o ritmo temporal indica que vamos acompanhar essa pressão de forma linear. Com isso, o dicionário da obra já começou a transformar o contrato do romance em algo mais concreto. No vídeo anterior, tínhamos uma logline, um impacto, uma resolução e uma descrição do final. Agora, já temos uma protagonista chamada Helena Duarte. Uma mansão antiga, quartos ocultos, a cidade natal, um prazo de venda da mansão e uma ferida familiar que começa a aparecer. É assim que uma história cresce dentro do Arcos. Cada sessão acrescenta uma camada, mas sem abandonar o que foi definido antes. No próximo vídeo, continuaremos dentro do dicionário da obra e vamos trabalhar as outras 3 subseções: conflitos, identidade literária e tramas secundárias. Até lá!